Paz, Senhor, irmãos. Vamos orar? Te louvamos, bom Deus, porque o Senhor sempre está presente em nossas vidas. A Ti a honra e a glória, o domínio, a força e a majestade, desde agora e para todo sempre. Nós confiamos plenamente na presença do Teu Espírito em nós e sobre nós. Que seja uma noite de um relacionamento genuíno, saudável, santo com o Senhor dos Senhores. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos através dos méritos de Jesus. Glorifica o Teu nome neste lugar, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aqueles que puderem ficar em pé. Jesus é o Salvador bendito. Nós confiamos neste grande Salvador e Senhor. Aleluia. Confio, grande
bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é o nosso grande Salvador. A ti a honra, Senhor, a glória, para sempre. Por isso queremos estar aos pés da cruz, a cada instante, a cada manhã. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna chume, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, irás recordar-me, bela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Só os instrumentos. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo. Mais uma vez. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Agradeça a Deus pela cruz, meu irmão.
Agradeça a Deus pelo sangue que foi derramado. Agradeça a Deus porque Ele, através desta obra de graça, de favor, nos reúne neste lugar, perdoados em Cristo. Louvado seja o teu nome pela cruz. A maldição da cruz se abateu sobre ti, para que a bênção da cruz estivesse sobre nós. Aleluias ao teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dados a ti. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor é bom, não é, irmãos? A sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer juntos? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois sim, mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos a sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, 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 sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve. A terceira, mais uma vez. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna.
Glórias ao teu nome, Senhor. Seja bendito eternamente por essa obra de poder, por esta obra vicária, por esta obra, Senhor, de libertação e de salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado porque as nossas vestes foram lavadas, nosso coração foi lavado, e é por isso que podemos nos apresentar diante da Tua presença, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe o nosso louvor em gratidão e em adoração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A igreja diz amém. Glória a Deus. As crianças que têm suas ofertinhas e quiserem trazer, podem trazer. Os irmãos que têm suas ofertas também, ou os dízimos, podem trazer ao gasofilácio em nome de Jesus. Eu quero te louvar, Deus, pelo sustento da igreja. Eu quero te louvar, Deus, porque Tu és bom. O Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem nos mantido fisicamente neste lugar, materialmente, espiritualmente. O Senhor tem restaurado ministérios e eu quero te louvar por isso. E que o Senhor possa colocar esta conscientização em nossos corações de que fomos chamados para servir, de que fomos chamados para que em nós o Teu nome seja glorificado. Receba, Senhor, as ofertas e os dízimos em aroma suave às Tuas narinas. É a nossa oração agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra no livro de 1 João, no capítulo 2 de 1 João. Vamos ler versículo 1 e o versículo 2 de 1 João, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Obrigado, Jesus, advogado fiel. Obrigado, Jesus, porque Tu és a propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque Tu és a propiciação pelos pecados de todo o mundo. Nós nos curvamos diante dessa grandeza de amor, essa riqueza de misericórdia, para Te exaltar com o coração grato diante da Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, em uma vigília, o pastor dirigente daquela vigília pediu para que os irmãos começassem a louvar a Deus com orações frases. E deveria ser realmente orações frases. E eu me lembro que alguns atributos de Deus foram exaltados naquele momento, naquela vigília. Então, uma oração frase que eu me lembro foi: eu te louvo porque Tu és santo. Aí um outro irmão diz: eu te louvo porque Tu és misericordioso. Eu te louvo porque Tu és Deus de amor. E foi indo assim, cada um exaltando a Deus e louvando a Deus por um atributo do Senhor. Até que uma senhorinha se levantou com a sua voz, e a sua voz foi em alto e bom som, e ela disse: eu te louvo porque Tu és o Deus do perdão. Quando ela disse
eu te louvo porque tu és o Deus do perdão, houve uma grande manifestação do Espírito Santo naquela vigília, naquela oração. O impacto da voz daquela irmã e a maneira como ela ministrou ao Senhor a sua oração, nos fizeram render ao Deus que tem poder para perdoar pecados, ao Deus que não conta os tempos de ignorância, mas nos salva com perdão pelo seu muito amor com que nos amou. Então hoje aqui, diante desta mesa, nós estamos sobre a sombra do perdão de Deus. E somente o perdão de Deus é que nos possibilita usufruir dessa mesa. Sem o perdão de Deus, nós não poderíamos nem nos achegar neste lugar. Nós não poderíamos nem entrar por aquela porta para participar desta mesa. O pastor Hernandes, em uma das suas ministrações, ele diz: como é bom poder estar à mesa do Senhor e cear, mas como é sublime que o Senhor nos chame para cear com Ele. Então o perdão de Deus nos possibilita esse convite. Nesta noite, o Senhor nos convidou a cear com Ele nesta noite, a estarmos na sua mesa nesta noite. Isto é graça, isso é amor, e isso é possível porque Ele é Deus de perdão. E quem Ele perdoa? Ele perdoa todo aquele que confessa os seus pecados. Ele perdoa todo aquele que, olhando para dentro do seu coração, vê a sua miserabilidade e diz: Senhor, não sou digno de Ti, não sou digno dos céus, tenha misericórdia de mim. É esse que Deus perdoa. Quando aquele jovem, lá junto aos porcos, olhou para dentro do seu coração e viu como que de fato ele estava, diz a palavra que ele tornou a si. Ele refletiu, ele pensou no caminho que ele estava vivendo, e ele percebeu que o caminho que ele estava vivendo era apenas um caminho de morte, e não havia retorno nenhum a não ser a morte. Mas aí ele se lembra do pai, e ele toma uma decisão no coração: vou voltar para o meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E assim ele o fez. Mas um dia Deus fez isso conosco também, aleluia. Deus olhou para o nosso coração, Deus olhou que nós estávamos num caminho de morte, e Ele ouviu a nossa oração também. Não sou digno de Ti, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele se compadeceu de todos nós, aleluia. E nesta noite, mediante o seu perdão, temos entrada à sua presença pela fé, temos entrada à sua presença, a esta mesa de libertação, esta mesa de salvação, essa mesa que implica toda a divindade de Deus, possível e imaginável. Esta mesa está diante de nós, Cristo nos convidou para ela. Aleluias ao teu nome. Uma das manifestações de perdão mais tremendas na palavra de Deus é o perdão concedido à mulher adúltera. Nós precisamos entender isso em rápidas palavras. Quando nós olhamos para todo esse movimento LGBT que está pairando sobre as nossas cabeças, está diante de nós, cada dia mais forte, nós nos perguntamos: haverá perdão?
haverá salvação, haverá libertação para esses que praticam esses pecados horríveis contra um Deus que é santo. Imediatamente a nossa mente, a nossa alma diz: não pode haver perdão. Eles blasfemam de Cristo, eles injuriam Cristo, eles escarnecem de Cristo. Como poderia haver perdão para escarnecedores, para pessoas tão corruptas na fé? Pois bem, naquela época, o adultério era assim. As mulheres adúlteras eram vistas assim, sem perdão, sem nenhum tipo de caminho para que elas pudessem refazer a vida delas. Para as mulheres adúlteras, apenas uma lei: apedrejadas serão. Não havia nenhum outro argumento. Fossem pegas em adultério, em flagrante adultério, a sentença já estava dada. E interessante que a mulher adúltera em questão na palavra, ela ia ter duas mortes horríveis. Ela ia ter uma morte física como qualquer outra pessoa, mas a morte física dela seria a mesma morte que provou Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ela iria ser apedrejada até a morte. E era legítimo pela própria lei de Moisés. Tanto é que chegaram com aquela mulher diante de Cristo e disseram para o mestre, para o Senhor do perdão, para o Senhor da misericórdia e para o Senhor da compaixão: mestre, pegamos esta mulher em flagrante adultério, e a lei diz que ela deve morrer apedrejada. O que dizes tu? Pronto, ali estava. Ela ia sofrer na sua morte. Ela ia sofrer dores terríveis com as pedradas que iriam dilacerar todo o seu corpo. E depois de morta, ela ia sofrer pelos séculos dos séculos no fogo do inferno. Não é questão de julgá-la, é questão do que a lei dizia. É questão do que a lei mosaica dizia. Não havia esperança para aquela mulher. E então, o Deus do perdão, que estava entre os homens, que a palavra do Senhor diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, estava ali, no meio daquela celeuma, no meio daquele conflito, no meio daqueles murmúrios, e aquela multidão ovacionada, translouca, queria ver sangue, queria ver aquela mulher morrendo e padecendo pelo seu pecado. E Jesus, que conhece os corações, que lê o profundo do coração de cada homem, e somente ele viu o que estava acontecendo no coração daquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher e teve um retrato de toda a sua vida, de todos os seus passos. Jesus viu as suas alegrias, viu suas depressões, viu os seus tormentos, viu as suas dificuldades, viu as suas tristezas, viu os seus traumas, e viu por que ela estava vivendo daquela maneira. Mas Jesus também viu o coração daqueles fariseus, Jesus leu o coração daqueles escribas, daqueles sacerdotes que estavam ali, e leu também toda a vida deles. Jesus conheceu os seus traumas, suas alegrias, suas tristezas, e Jesus conheceu também o pecado de toda aquela multidão. Não apenas o pecado daquela mulher, mas ele conseguiu ver o pecado de toda a multidão. Como que Jesus é diferente de nós? Porque nós estamos rápidos para ver o pecado das pessoas, mas não olhamos para os nossos próprios pecados. E não olhamos para o pecado da multidão, da grande multidão. Graças a Deus que Jesus não é como nós. Graças a Deus que Jesus não é como eu. E graças a Deus porque Ele está aqui novamente para perdoar pecados. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Então, porque Ele teve uma leitura
de todas as pessoas que estavam diante dele, ele chegou a uma conclusão: todos vocês são iguais, todos vocês são pecadores, todos vocês estão condenados. Alguns vão morrer com pedras, outros sem pedras, mas todos morrerão a eternidade toda longe de Deus. Então, cheio de amor e de misericórdia, ele brada para a multidão: aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Aquele que nunca cometeu pecado nenhum contra ninguém, atire a primeira pedra. Ou talvez Jesus estivesse perguntando: entre vós, quem nunca cometeu adultério, atire a primeira pedra. Porque o adultério, ele não é consolidado apenas no ato, mas o adultério é consolidado na mente, o adultério é consolidado no coração. Não precisa-se de que se conclua o ato. Aquele que olhar para uma mulher, diz a palavra, que não é legítima para ele, comete adultério, diz a palavra do Senhor. Então, se algum de vós nunca cometeu adultério, então atire a primeira pedra. Por que Jesus fez esta pergunta para a multidão? Porque ele queria que a multidão fizesse uma introspecção, que a multidão olhasse para dentro de si mesmo e percebesse o quão carente do Deus Santo todos eram, o quanto todos precisavam do perdão, tanto quanto a mulher adúltera, de tantos quantos precisavam ser restaurados, ser libertos e serem salvos da mesma maneira que aquela mulher. E eles olharam para dentro de si, e conforme eles foram olhando para dentro de si, eles foram vendo o que Jesus já tinha visto. Eles foram percebendo que eles também eram maus. Eles foram percebendo também que eles não eram dignos. Eles foram percebendo, em alguns casos, que talvez fossem até piores do que aquela mulher adúltera. Alguns conseguiram se lembrar de quando estavam no pórtico do templo, no pátio ou no lugar santo, orando, mas as suas orações eram vazias, eram orações para si mesmo. Oh, amados, e nenhum, absolutamente nenhum, teve a coragem de pegar a pedra e lançar sobre aquela mulher. Não é espantoso isso? Não é espantoso apenas com uma frase Jesus desarmar todos os corações sedentos por sangue? Apenas com uma pergunta, Jesus desmonta as fortalezas do inferno. Apenas com uma pergunta, ele faz o diabo bater em retirada, porque os acusadores estão ali diante daquela mulher. O diabo acusa, os homens acusam, mas Jesus é advogado fiel. Graças a Deus que nós temos um advogado fiel, irmãos. Graças a Deus que a igreja é acusada, mas quando ela é acusada, o grande Jesus, que é a propiciação pelos nossos pecados, ele intercede junto ao Pai pela sua igreja e pelos seus servos, aleluia. E nesta hora, nesta grande hora que estamos aqui, recebendo a sua palavra, que cantamos, Jesus no céu está intercedendo junto ao Pai por cada um de nós, por cada um de vocês. Jesus está intercedendo. Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E ele faz isso porque ele é Deus de perdão, e só ele pode perdoar pecados. Então toda aquela multidão vai embora, larga as pedras. Feche os seus olhos e tente imaginar aquela cena, aquela multidão virando as costas, indo embora, um a um.
cheio das suas concupiscências, repleta com os seus pecados. Largaram as pedras, mas não se voltaram para Jesus dizendo: tenha misericórdia de mim. Mas como iriam dizer: tenham misericórdia de mim, se não criam no Filho do Deus vivo? E ficou somente Jesus e aquela mulher. Sabe, irmãos, a melhor hora da nossa vida é quando ficamos só eu e Jesus. A melhor hora que um homem pode viver na sua vida é quando está só ele e Jesus. Porque quando está só ele e Jesus, várias coisas podem acontecer, inclusive o perdão. Aleluia! E enquanto estava ali Jesus e somente aquela mulher, Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou, mulher? Nem eu te condeno. Aí, irmãos, existe uma graça sobre isso. Existe algo divinal nesse momento de Cristo. Nem eu te condeno. Aquela mulher era a pior de todas as mulheres. Aquela mulher estava pronta para ser apedrejada. O seu coração estava cheio de pecados. Mas Jesus disse para ela: não te condeno. Levanta-te. Vai. E não peques mais. Duas coisas aconteceram para aquela mulher naquele momento. A primeira, Jesus livrou aquela mulher de uma morte sangrenta, dolorida e humilhante. 2, Jesus livrou ela da morte eterna. Aleluia! Oh, glórias! Oh, aleluia, Senhor! Vai e não peques mais. Mas o texto diz aqui: filhinho, eu vos escrevo, porque se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Porque continuamos pecadores, mesmo salvos, e vocês sabem disso. E a cada ato falho, a cada pecado cometido, eu tenho um caminho de volta em Cristo Jesus. Ele é advogado. E quando eu olho para esta mesa, eu digo: Senhor, obrigado pelo seu corpo que é dado por nós. Obrigado pelo sangue, que é o Novo Testamento no seu sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque diante desta mesa eu sei que os meus pecados são perdoados em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia! E mesmo amanhã, se eu vier a vacilar, se porventura eu pecar contra ti ou contra a tua santidade, eu levantarei a minha voz e gritarei para os céus: Pai, não sou digno de ti, tenha misericórdia de mim, e o Senhor me receberá novamente em Cristo Jesus, o Senhor. Às vezes eu fico pensando em Cristo, quando ele diz, quando perguntam para ele: quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. O que Jesus responde? Até 7 vezes? Hã? É, isso aí. Eu não estou ouvindo. 7 vezes 70. Se ele fala para nós
que nós devemos perdoar 7 vezes 70, nós que somos humanos e pecadores, você imagina o tamanho do perdão de Deus. Você imagina quantas vezes Ele estará disposto a nos perdoar, irmãos. Quantas vezes Ele nos suportará, e quantas vezes Ele chorará conosco, e quantas vezes Ele nos abraçará, e cada vez que Ele nos abraçar, e cada vez que Ele nos perdoar, Ele nos banhará com o seu sangue, a sua cruz estará entre eu e Ele, aleluia. Deus é infinitamente maior do que pensamos ou imaginamos, Ele é Deus do perdão para sempre. Ele é o Deus do perdão para sempre. E o perdão de Deus está sobre nós nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há um outro momento também de perdão de Deus que me chama muito a atenção, que é o perdão concedido ao paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum, ele não ia morrer apedrejado como aquela mulher, mas ele ia morrer atrofiado numa cama, marginalizado pela sociedade, vivendo de esmolas e da piedade de alguns amigos. Mas Jesus, o Deus do perdão, estava por ali, por perto. Jesus estava ali em Cafarnaum. Aleluia. Jesus, venha visitar essa cidade de Bauru, Senhor. Há tantos mendigos nas praças, há tantos noias nas vielas e nas ruas. Há tanta gente morrendo por overdose nesta hora. Há tanta gente morrendo torturadas pelo tráfico. Oh, Jesus, faça uma visita a esta cidade de Bauru. Há tantos crentes sem ânimo. Há tantos crentes desfalecidos, deprimidos, depressivos. Há tantos crentes sem alegria por causa do pecado. Faça uma visita em Bauru, Senhor. Há tantas igrejas precisando ser renovadas e restauradas pelo toque do Teu Espírito. Faça uma visita em Bauru, Senhor. Faça uma visita nesse bairro chamado Roosevelt. Faça uma visita nas igrejas que estão reunidas agora, Senhor, ouvindo a Tua palavra ou cantando louvores ao Teu nome, Senhor, e aqueça os corações. Faça uma visita em Bauru, Jesus. Oriala abre suri cantar e alabacei. Santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor dos exércitos. Havia expectativa para os moradores de Cafarnaum, menos para o aleijado. Havia expectativa para todas aquelas pessoas que estavam em volta daquela casa onde Jesus estava, menos para o aleijado. Havia expectativa para o grande prefeito da cidade, para os sacerdotes, para os líderes da religião, menos para o aleijado. Mas ele tinha 3 amigos que o levaram até Cristo. Destelharam a casa, baixaram o paralítico no leito. Jesus olhou a fé dos amigos e se admirou. Mas enquanto o paralítico descia, Jesus leu toda a sua vida. Jesus também conheceu sua tristeza.
sua humilhação. Antes que o paralítico chegasse até o chão, Jesus já tinha um raio-x de toda a sua vida. E Jesus sabia por que ele estava daquela maneira. Por isso que Jesus fez o inimaginável. Por isso que Jesus fez o que ninguém esperava. Porque ele leu o coração do paralítico. Às vezes nós ficamos com medo de Jesus ler o nosso coração. Bem-aventurado aqueles que passam pela leitura do olhar de Cristo, porque para esses sempre haverá esperança. Existem coisas que podemos esconder de todos, de tudo e de todos, mas os olhos fulminantes de Jesus perscrutam o recôndito da alma, o mais profundo da alma. E quando Jesus conheceu o paralítico, ele disse: aleluia, Senhor. Filho, perdoados estão os teus pecados. Não é belo isso, irmão? Não é admirável isso? Não é maravilhoso isso? Se Jesus não tivesse lido o coração daquele paralítico, ele poderia apenas levantar aquele paralítico do seu leito e deixar o paralítico morrer nos seus pecados. Ir para o inferno andando, não na maca. Mas ele lê corações. Ele lê o teu coração exatamente agora, nesta hora. Ele lê o meu coração agora, nesta hora, exatamente agora que prego para vocês. Ele está lendo o meu coração, Ele está lendo o nosso coração. Senhor, brada dos céus, ao ler o nosso coração: filhos, perdoados estão os teus pecados. Isso nos bastará. Nós não precisamos de milagres. Nós não precisamos de prosperidade. Nós não precisamos de conforto. Não. Nós não precisamos de perspectivas em relação a esta vida. A única coisa que nós precisamos é ouvir Cristo dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Isto vale uma vida. Isso vale uma eternidade. Isso nos fará transpor desta terra para a eternidade nos braços do Pai. Aleluia. Filho, perdoados estão os teus pecados. Os acusadores daquele homem começaram a murmurar. Não viram legitimidade em Cristo para perdoar pecados, porque para perdoar pecados somente Deus tem autoridade. Pois bem, o Deus do perdão está naquela casa, o Deus do perdão está neste lugar, o Deus do perdão está sobre a tua vida, o Deus do perdão está nesta mesa, o Deus do perdão está sobre nós. Aleluia. Aleluia. O que é que vocês estão falando aí e murmurando? Para que vocês saibam, disse Jesus, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Oh, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Vamos dizer todos juntos: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Mais uma vez: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Aleluia! Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levante e anda. E o paralítico levantou e andou. Agora o seu coração está cheio de esperança. O seu coração está rejubilante. O seu coração está vivendo uma alegria que nunca mais, que nunca na vida ele tinha vivido. O momento maior na sua vida. O mundo
pode te dar muitas alegrias. A vida pode te dar muitas alegrias. Seu trabalho pode te dar muitas alegrias. Seus projetos podem te dar muitas alegrias na vida. Seu casamento pode te dar muitas alegrias na vida. Os teus filhos podem te dar muita alegria na vida. Mas não existe uma alegria maior do que ser perdoado por Cristo Jesus, o Senhor. Não existem palavras que possam expressar o sentimento desta alegria de uma pessoa que é perdoada por Deus. Aquele homem se levantou e saiu rejubilante, e mais uma vez fica-se a certeza de que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos resgatou para si. Aleluia, Senhor. Meu querido irmão, nós precisamos voltar a viver essas intensas alegrias. Alegrias essas que não são produzidas pelas coisas que vemos, mas por tudo aquilo que está em Cristo Jesus, o Senhor. Nós precisamos voltar a chorar diante de Deus, pela fraqueza do nosso coração, pela hediondez dos nossos pecados, e Ele virá, nos confortará, nos consolará, nos edificará para o louvor da sua glória. Venha, Deus do perdão, venha sobre nós nesta noite. Venha sobre nós. Agora que vamos participar desta mesa, do pão e do cálice, venha com o teu perdão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, faça-me apto para esse momento. Aleluia, Deus. Toda honra e glória ao teu nome, Jesus. Pode servir. Primeiro o pão e o vinho. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Pastor Zezinho vai fazer uma oração em nome de Jesus. Deus poderoso, nós te adoramos nesta hora, Pai, porque o Senhor nos concede prazer, alegria de viver, reviver a morte de Jesus pelos nossos pecados. E o Senhor nos leva a relembrar a cruz, o sacrifício, a ressurreição, e ó Deus, e nos leva a nós assumirmos esse compromisso de dizer que nós vamos anunciar a Tua palavra, que nós vamos seguir a Ti até que Tu venhas, Pai.
Ó Deus, nesta hora nós somos gratos, porque Tu enviaste Jesus, o Teu Filho, por amor a nós, por amor a esta igreja, por amor a esses irmãos, por amor a mim, por amor aos perdidos. Tu nos deste Jesus. Senhor, quando o Senhor deu Jesus, Jesus falou: eu darei a minha vida em favor da igreja. Eu darei a minha vida por esses homens para perdoar os seus pecados. Eu derramarei o meu sangue por eles. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por esta ceia, por esse momento, por esta comunhão que a Tua igreja tem nesta hora, Pai. Somente o Espírito Santo que nos alegra o coração e que nos dá esse prazer e esta alegria de estar aqui ceando e lembrando de Ti, Pai. Que momento precioso, alegre, feliz, momento de vitória para nós e para a igreja, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Pela fé, fique em pé agora, em nome de Jesus. Pela fé, participe do pão, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus nos convida à sua mesa. Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, Ele chegou primeiro. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ore ao Senhor, irmão. Ore ao Pai. Ore a Cristo. Ore ao Espírito Santo. Ele é Deus de libertação, de perdão. Ele está aqui nesta noite, abençoando o seu povo, a sua igreja. Estamos com o cálice da redenção, o cálice da vida eterna, o cálice da cura. Você vai tomar esse cálice e Deus vai curar você em nome de Jesus. Diga: eu creio que serei curado agora. Eu sei que Deus fará algo tremendo na minha vida agora. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela fé e em o nome poderoso de Jesus, participe do cálice. Cobre-me. Cobre-me. Aleluia, Jesus. Com tuas mãos, teu vai lá, Carol. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Vem me esconder, Senhor. Vem, Jesus, vem. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu vou voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está Santo,
Santo é o teu nome, Senhor. Segura-te, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão, canta a igreja, cante como perdoado do Senhor, cante como filhos perdoados do Senhor, curados, libertos, vencedores em Cristo o Senhor. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aplaude o Senhor, igreja. Oh, Deus de glória, Deus de favor e poder, Deus de bênção, Deus de libertação, Deus da igreja, Deus que sempre abre o caminho de vitória. Aleluia, aplaude, igreja, aplaude. Ele é digno, digno é o Senhor de receber a honra, a glória e o louvor, agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos vós agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na força do Senhor, em nome de Jesus.